E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quarta-feira, dia 30/7, para fechar esse mês de julho, né? A gente já está entrando aí praticamente no início de temporada europeia. Vamos ter aqui essa semana mais uma vez a qualificatória da Champions League, mais uma vez as qualificatórias da Europa League. E eu vou trazer aqui todos os jogos para vocês que eu achei interessantes. Também é uma quarta-feira onde vamos ter bastante jogo de Copa do Brasil. Então, uma quarta muito cheia, muito carregada de jogo, muitas voltas dessas qualificatórias. Então, vamos nos preparar e tentar extrair o máximo. Como eu sempre falo para vocês, o que me guia principalmente é stream e boa liquidez. Como aqui eu não sei com certeza quais os jogos vamos ter boas streams, vamos ter boas liquidez, eu separei uma gama até grande de jogos, principalmente porque a Champions League tende a ter uma liquidez melhor. Na Conference eu já tenho um indicativo. Os maiores times acabam trazendo um pouquinho de liquidez e os pequenos demais ficam sem nenhuma. Mas aqui na Champions varia um pouco diferente, mas segue mais ou menos esse padrão também. Eu acredito que vai ter uma liquidez que dê para trabalhar na maioria dos da Champions League. 2 da tarde vamos ter o jogo do Malmo, cara, que vai jogar contra o Rigas. Cara, o time do Malmo que fez uma partida de ida muito boa, conseguiu ganhar o placar por 4-1 e agora, cara, tá bem tranquilo nesse segundo jogo. Eu venho nesse segundo jogo ainda acreditando na superioridade do Malmo, que ele vai vir para fazer um jogo sólido, para não dar chance para o Rigas, e por isso eu acho que pode dar um padrão aqui. Sinceramente, acho essa odd do Malmo muito baixa, porque ele tem 3 gols de vantagem, pode ser que jogue naquele estilo mais defensivo, mais no contra-ataque, e isso vai dificultar bastante um possível padrão. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena deixar dentro do planejamento, é um jogo que pode ser interessante, porque o Malmo realmente é melhor time, é superior, mas aí vamos ver, vai depender muito da postura do Malmo, porque geralmente quando o time tem um resultado maior, ele tende a jogar um pouco mais tranquilo, diferente do Rigas, que tem que entrar a todo vapor, a 200 por hora, se quiser ter uma chance de classificação. Lembrando que a volta vai ser na Suécia, então o Malmo tem uma grande vantagem de estar dentro de casa. Às 2h30 da tarde eu trago o jogo do Steaua de Bucareste. Esse jogo já é bem mais interessante. Steaua vinha favorito e forte para se classificar aqui. E fez um primeiro jogo fora de casa onde perdeu de 1-0. Um jogo onde o Steaua teve muitos momentos melhores, mas não conseguiu ser superior à equipe. Agora, dentro de casa, tem que buscar o resultado. Cara, não é um resultado impossível, é um gol só. O Steaua está dentro do jogo. E isso deixa um cenário muito, muito bom para um lay aqui, zebra, para a gente tentar pegar o lay no adversário do time do Steaua. O único fator que me preocupa vai ser um pouco sobre a questão da stream e também sobre essa odd, cara, que está bem alta já, quase no limite. Mas ainda assim, eu acho que o Steaua pode dar um padrão, então vou olhar esse jogo com muito carinho, porque o Steaua deve começar amassando. O time com certeza vai jogar mais no estilo reativo, mais nos contra-ataques, então é muito importante a gente ver como o time vai contra-atacar, como o Steaua vai conter esse contra-ataque. Porque se o Steaua também for para cima com tudo, que eu não acredito que vai acontecer, porque é só um gol, ele também pode se expor demais e pode acabar ficando perigoso para a gente, belezinha? Às 2h30 também trazemos o jogo do Ludogorets contra o Rijeka, cara. Esse já é um jogo um pouco mais parelho, é um jogo que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A gente tem o Rijeka, que é uma terceira, quarta força ali do campeonato croata, e temos o Ludogorets, que é um excelente time, uma grande força do campeonato, eu acho que é búlgaro, cara. Agora me faltou aqui, Prava Liga, eu acho que é Bulgária. Cara, um time muito forte. É um dos melhores times lá do seu país, isso eu sei. Agora eu não lembro o país exato, mas eu sei que é um time muito forte. E, cara, dentro de casa tende a ser superior ao Rijeka, tende a ser um pouco melhor. Lógico, é um jogo bem mais parelho, mas eu acredito que o Ludogorets pode fazer uma boa partida. O que me deixa um pouco preocupado é que o time do Ludogorets, quando a gente olha aqui, ó, tá iniciando a temporada, teve só esse jogo, beleza que teve o primeiro jogo já do seu campeonato, mas ainda tá no iniciozinho, às vezes não engatou tão bem. Fez uma pré-temporada não tão boa, cara, a gente vê que a pré-temporada do Ludogorets, os resultados bem ruins, apesar que pegou bons times, médios, ó, pega um Copenhague, um Ledia,
um Slavia Praga, que já é um time melhor, mas pega um Radek Kralove aqui, que é um time tcheco que não é muito bom. E, cara, aqui do outro lado, o time do Rijeka também não fez grandes jogos, pegou adversários bem fracos, né? Perdeu pro Kostep, turco meio fraco. Cara, eu tô meio assim, não tô ainda com muita confiança, apesar da estreia do Ludogorets ter sido muito boa, mas no seu campeonato nacional. Acho que pode dar um padrão aqui, mas é um padrão muito mais no detalhe, muito mais no feeling e um pouco mais perigoso. Então também tem que trabalhar com muito cuidado nesse jogo. Jogo que pode ser muito interessante para gols no final. Próximo jogo que eu trago aqui pra gente é o Ferencváros contra o Noah, cara. Esse aqui tem um cenário um pouco parecido com o do Malmo. O Ferencváros conseguiu já a vitória fora de casa. O Ferencváros é um time muito bom. E, cara, apesar do Noah não ser um time ruim, pra mim o Ferencváros é superior. Dentro de casa tende a buscar o resultado. E eu gosto porque, diferente do Malmo, a vantagem aqui não tá tão larga. Então acredito que o Ferencváros vai entrar pra vencer, vai entrar pra ampliar, pra ficar tranquilo. Porque se segura esse empate por muito tempo, o Noah pode achar um gol e o Ferencváros acabar se complicando. A gente também tem que tomar cuidado porque o Ferencváros gosta de contra-atacar, gosta desse jogo reativo e pode acabar jogando nesse estilo aqui, um pouco mais reativo, e isso complicar o nosso padrão. Então a gente tem que ver como o Ferencváros vai se portar dentro de campo, mas caso ele venha com toda a pressão, com toda a força, a gente pode fazer um lei zebra aqui. Final de jogo também pode ser um jogo muito interessante para gols, dependendo do placar. Como é que eu gosto do cenário de gols, pessoal? Eu gosto muito quando o time está precisando ali de um gol ou de dois para conseguir ali o empate, para levar para os pênaltis, ou até mesmo para poder já conseguir a classificação. Eu não gosto muito quando o jogo está empatado, está indo para os pênaltis. Próximo jogo a gente vai ter o Maccabi Tel Aviv contra o Pafos, cara. Outro jogo que eu trago aqui que eu acho interessante. O time do Maccabi Tel Aviv dentro de casa é um time muito poderoso, muito forte. Apesar do time do Pafos não ser um time ruim, foi um primeiro jogo bem disputado, bem difícil, mas eu acho que realmente dentro de casa o Maccabi tende a ser muito mais forte e por isso pode dar um bom padrão aqui. A gente só tem que tomar cuidado porque esses times de Israel têm um domínio bom, têm uma posse boa, dá ali uma boa visão de um padrão na parte ofensiva, mas às vezes vacila muito na parte defensiva e por isso a gente tem que tomar cuidado, principalmente porque o time do Pafos não é um time bobo. Então acho um jogo com potencial, mas também um jogo que a gente tem que sempre estar tomando bastante cuidado. Próximo jogo vamos ter o Panathinaikos contra o Rangers. Cara, o Panathinaikos, time grego, vai tentar buscar o Rangers. O resultado tomou 2-0, então tem que buscar muito. E aqui, cara, provavelmente o Rangers vai jogar num estilo bem reativo, bem no contra-ataque. E dando um pouco de bola para o Panathinaikos, que é o jeito que o Panathinaikos gosta de jogar, mais com a posse e tudo, e indo para a reação. Aqui a gente tem dois cenários. O primeiro cenário é o Rangers contra-atacando muito bem e provavelmente um jogo muito aberto, muito over. E aí, primeiro tempo eu não gosto de nada. Segundo tempo, dependendo dos placares, pode ser interessante gols. E tem o cenário do Panathinaikos conseguir fazer um jogo perfeito, um jogo muito bom, onde neutraliza o Rangers, neutraliza as bolas paradas do Rangers, neutraliza os contra-ataques e faz uma partida muito forte, muito boa. E a gente teria um cenário de Ray Rangers. Cara, esse jogo eu trago muito mais para um cenário de gols no final do que caso, para mim, o que seria perfeito era um Panathinaikos ganhando de 1-0, algo assim, para poder levar ao final do jogo um jogo bem aberto, porque realmente eu acho que esse Lay Rangers aqui é bem perigoso, talvez um dos mais perigosos que eu trouxe, porque se tem uma coisa que o Rangers faz bem é contra-atacar, e o Panathinaikos, apesar de ser um time bom ali, o time do Rangers é um time bem acima do Panathinaikos ainda, nesse fator de velocidade, desse estilo de jogo. Então, pode ser um jogo bem, bem perigoso nesse sentido. Próximo jogo, às 15h45, vamos ter o Salzburg contra o Branco. Cara, esse aqui é um jogo bem naquele cenário do Malmo primeiro. O Salzburg tem muita vantagem aqui, fez uma primeira partida muito boa, ganhou de 4-1. O Branco está numa situação muito complicada. E, cara, pra mim é muito pela superioridade do time do Salzburg. Foi um time que se reforçou por causa do Mundial e melhorou bastante no Mundial, fez boas partidas. Eu acho que vai pegar um Branco, apesar de ser um time bonzinho, não dá nem para dizer bom ali na Noruega, ainda é um time muito abaixo. Então o Salzburg é muito superior. Se ele vier aqui
no mínimo com uma boa vontade ainda pode dar um padrão. Cuidado, dois times muito overs, que são muito mais com aquele DNA ofensivo, que não se preocupa tanto com a defesa, e isso deixa o jogo bem perigoso. Não sei se me interessa tanto por gols, pelo placar já está muito elástico, mas na leitura pode ser um jogo muito forte para esse sentido. Próximo jogo que a gente tem é o Servette contra o Vitória Pilsen. Cara, o Vitória Pilsen acabou perdendo dentro de casa e agora tem que tentar buscar o resultado. O Vitória Pilsen que fez um início de temporada muito bom no campeonato tcheco e vai pegar o time do Servette, que fez um jogo... não dá pra dizer ruim, um jogo fraco ali contra o Young Boys. Eu vi o jogo do Servette, não gostei tanto no final de semana, poupou bastante jogadores, tava focado nesse jogo, é um jogo que o Servette tem que segurar. Cara, pra mim é um jogo que pode dar um lei Servette, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques. É uma odd bem interessante, uma odd boa, vai ser um jogo mais parelho, mais difícil. Eu gostaria muito mais desse jogo se o Pilsen estivesse em casa, mas infelizmente não tá. Depois desse jogo, às 19 horas, vamos ter aí o primeiro confronto aqui da Copa do Brasil e vamos ter o confronto entre CSA e Vasco. Cara, o time do Vasco é um time que não vem vivendo uma melhor fase do mundo no Campeonato Nacional, acabou de empatar fora de casa com o Inter, mas foi uma grande partida. Teve essa boa vitória aqui em cima do São Paulo, antes disso vinha com muitas derrotas. É um time que parece que está finalmente querendo mostrar uma evolução, mas... fez resultados muito ruins na Sul-Americana recentemente. Cara, ainda não me convenceu. Tem umas partidas boas, depois umas muito ruins. A gente vê essa partida contra o Botafogo dentro de casa, foi muito ruim. A gente vê a partida contra o Bragantino dentro de casa, muito ruim. Então o time do Vasco está muito oscilante, não está mostrando ainda para mim esse cenário realmente bom do Vasco. Eu acho que o time do Vasco está numa situação um pouco complicada no Campeonato Brasileiro também, e isso pode afetar um pouco sua Copa do Brasil, mas o Vasco pegou um adversário muito acessível, que é o CSA, cara. Time que tá na terceira divisão, tá aqui jogando Série C, não vem bem na Série C. Vi notícias de que esse CSA poderia poupar jogadores aqui, pelo fator de estar muito mal na Série C. E, cara, mesmo que venha com o titular, o Vasco é favorito. Essa odd do Vasco é muito interessante, não tem como a gente negar e dizer que não é interessante. O único fator é, será que o Vasco vai vir com força para ganhar, para fazer o resultado? A gente não pode menosprezar o adversário. Esse CSA já eliminou o Grêmio, conseguindo vencer dentro de casa, conseguindo empatar lá na arena do Grêmio. Então, é um adversário muito cascudo, muito difícil, mas com certeza o Vasco tem muito mais talento, tem muito mais elenco. E se fizer um jogo igual fez o primeiro tempo contra o Inter, cara, é lei CSA fácil aqui, fácil mesmo, porque o Vasco jogou muito bem e o Diniz parece estar começando a encaixar o elenco, o time, e eu tô vendo uma pequena evolução. Acho que o Vasco vai galgar resultados melhores, eu acredito que ele se classifique e pode até ganhar esse jogo aqui. Próximo jogo a gente vai ter Bahia contra Retrô, cara, esse jogo não tem muito o que dizer. Bahia muito superior aqui, muito superior mesmo, deve ganhar com facilidade, ainda mais depois dos resultados negativos que teve recentemente ali no América de Cali, apesar que ganhou bem de Juventude, mas ainda precisa continuar aqui. É o título que o Bahia tem chance, uma Copa do Brasil, era uma Sul-Americana que está fora, então pegou um adversário muito, muito acessível, muito fácil para o Bahia, deve passar o rodo. O grande problema aqui para a gente é ódio, hoje está muito esmagada. Próximo jogo vamos ter o Cruzeiro, que também está fazendo um grande campeonato, fez uma partida mais fraca aqui contra o Ceará, perdeu, mas ainda assim é um time muito forte, muito bom, dentro de casa principalmente. Vai pegar o time do CRB, cara, que não vem bem aqui fora de casa na Série B, tem ido muito mal, é um time bem mais fraco. Cara, é um jogo totalmente pro Cruzeiro também. O Cruzeiro tá vendo uma ótima fase, com certeza está focado aqui na Copa do Brasil. E, cara, é jogo para lei CRB. O grande fator desse jogo também é a questão da odd, tá muito esmagada. Por isso esses dois jogos ficam bem difíceis, mas são dois jogos com tendências bem fortes aqui para o favorito. Às 9h30 vamos ter aqui na Copa do Brasil um clássico entre Corinthians e Palmeiras. Cara, para mim o Corinthians decepcionou os últimos jogos, cara. Fez um jogo muito fraco contra o Cruzeiro dentro de casa. Teve a sorte ali de não ter de não ter perdido a partida. Perde o Bragantino, empata com Vitória. Realmente não está fazendo boas partidas.
O time do Corinthians vive um momento bem ruim. A gente vê essa race aqui do Corinthians, cara, não só fora de casa, mas dentro de casa, quando a gente puxa essa race mais recente do Corinthians, é uma race muito ruim. A última vez que ganhou dentro de casa aqui foi na própria Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, e a gente está falando de um Palmeiras que vem muito sólido, que vem muito forte, fazendo ótimos resultados. A gente sabe que o clássico sempre são jogos complicados, né? É um jogo que tende a se equilibrar muito, que o Corinthians vai dar a vida aqui. Mas, cara, para mim o Palmeiras é um time mais completo, é um time melhor. Eu vejo esse jogo para enxergar como um Lei Corinthians, não consigo enxergar diferente. É um jogo para tentar ali buscar os momentos bons do Palmeiras, porque o Corinthians para mim é inferior tecnicamente. É um time que às vezes faz ali alguma coisa individual, mas taticamente deixa muito a desejar. E eu acredito que o Palmeiras vem bem forte, que esse time do Palmeiras, apesar das saídas de jogadores muito importantes, continua mostrando um resultado ali, uma evolução. Então, eu acho que vai ser um bom jogo aqui. Gosto das odds e acho que o Palmeiras merece ser favorito, sim, contra esse Corinthians fraco que a gente está vendo recentemente. Próximo jogo a gente vai ter Internacional contra o Fluminense. Cara, o Inter que fez uma partida bem fraca contra o Vasco, tentou buscar ali o resultado no final. No final até jogou bem, mas no começo muito abaixo. O Inter, cara, que era um time que eu esperava bem mais esse ano, faz algumas partidas ok, outras bem fracas. Então tá difícil de ver. Vai pegar um Fluminense que para mim vive o pior momento deles. O Fluminense fez um grande Mundial, mas pós-Mundial não vem bem. A gente vê aqui ó, que pós-Mundial perde pro Cruzeiro, perde pro Flamengo, perde pro Palmeiras e perde pro São Paulo. O show, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, 3 grandes equipes que estão jogando muito bem, concordo. Mas perde para um São Paulo que não vive um bom momento, não jogou bem os jogos, então, cara, eu acho que o Inter pegou o melhor momento aí para jogar contra o Fluminense. Realmente o Fluminense vem muito, muito mal, vem bem pressionado, e eu acho que é um jogo mais para lei flu. Agora o Inter precisa começar a jogar. O Inter fez partidas muito ruins recentemente, não tem mostrado um bom futebol, realmente é uma marcação meio de campo muito fraco, e isso prejudica esse jogo. Acho que vai ser um jogo... Esses dois têm uma tendência de ser jogos bem parelhos, bem retrancados, e tipo, eu tô dando aqui o meu viés. Ou é lei flu, ou eu acho que nada. Eu não consigo enxergar esse lei Inter na casa do Inter, do jeito que o Fluminense vem jogando. Igual eu não consigo enxergar um lei Palmeiras ali, porque eu acho que o time do Palmeiras se defende muito bem e contra-ataca muito. Então, ou eu vou pro Lei Corinthians ou nada, ou eu vou pro Lei Flu ou nada. E eu vou dizer, esse Lei Corinthians eu até tenho uma vontade. Esse Lei Flu, nem muita vontade de pegar eu tenho. Eu acho muito perigoso também. E, cara, o Inter não tá jogando tanto. Eu vou tentar pegar os mais fáceis, que eu acho que é o do CSA, um do CRB aqui e os da tarde. Belezinha? Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto e até amanhã.